Meu povo, vozes que ecoam num episódio muito especial. Reverendo Daniel Rangel e eu recebemos hoje ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido amigo, nosso querido irmão, pastor Henrique Vieira, deputado federal. Seja muito bem-vindo, pastor Henrique Vieira. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e pela possibilidade de estar aqui com vocês hoje. É uma alegria muito grande receber você, pastor, porque você tem sido a nossa voz no parlamento, principalmente de nós evangélicos de esquerda que querem se posicionar sempre contra toda essa estrutura e esse espectro que tem surgido, principalmente no nosso Brasil e principalmente no nosso Rio de Janeiro, de um espectro fundamentalista, de extrema-direita, que cria sempre uma realidade desfocada com a verdade. O evangélico não pode votar nos partidos de esquerda e que não pode pensar no social, no bem-estar comum, na possibilidade de uma vida melhor. Então, muito bem-vindo e você é o nosso porta-voz disso. Nossa, que honra. Obrigado. A luta é grande. Pastor Henrique, eu já vou começar fazendo uma pergunta muito importante. Sim. Há um axioma, né, uma falácia que se espalha pelas igrejas, sobretudo as pentecostais e neopentecostais, de que há uma impossibilidade de se professar a fé cristã e, ao mesmo tempo, fazer parte do campo progressista, ou seja, militar à esquerda. Como o senhor vê essas falas, como que o senhor reage a elas e o que o senhor pensa a respeito? Eu lamento profundamente, em primeiro lugar, porque, no fundo, o que se quer dizer é que ser cristão é ser de direita. Sim. Isso que está sendo dito de outra forma. Então você começa já reduzindo o evangelho a uma plataforma política e ideológica. Eu já começaria questionando isso. Em segundo lugar, porque você inibe a liberdade de consciência e reflexão das pessoas. Ao invés de você chegar com uma verdade pronta e prévia, quase criando um clima de batalha espiritual, seria melhor propor a reflexão, o debate, e no limite, cada irmão e cada irmã, com a sua liberdade de consciência e sem intimidação, decidir como pensa e como vota. Então, primeiro é um problema porque reduz o evangelho a uma plataforma de direita, também é um problema, em segundo lugar, porque inibe uma reflexão crítica e cria um ambiente de hostilidade dentro da própria igreja. E, em terceiro lugar, porque eu acho que se alimenta de uma desinformação. Sim. Ou de um projeto mesmo de ludibriar. Eu entendo que o evangelho me leva à justiça social, à partilha do pão, à defesa das pessoas mais vulneráveis, à denúncia do acúmulo de riqueza em poucas mãos, me leva a defender a horizontalidade das relações humanas, a reconhecer a dignidade de cada pessoa. Isso tudo, para mim, é evangelho de Jesus. Eu aprendi estes valores com o evangelho. No tempo histórico que eu vivo, eu entendo que a esquerda ampla, esquerda é um conceito também em disputa, é um Sim. conceito a ser construído, a ser experimentado, reformulado, atualizado, sem dogma. Mas eu entendo que a partilha do pão, a justiça social, a defesa dos mais vulneráveis, a promoção da paz, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, independente de qualquer coisa, eu, inclusive, vejo relação entre os valores do evangelho e aquilo que a esquerda desenha como projeto de sociedade. Mas mesmo vendo esta relação e fazendo esta decisão, eu sequer quero transformar isso numa imposição. Entendo. Então, na minha experiência, não é submeter o evangelho à esquerda. É entender que o evangelho tem valores que no tempo histórico que eu vivo, eu consigo entendê-los melhor no projeto de sociedade que a esquerda me aponta e que eu quero construir.
aperfeiçoar, atualizar. Mas também não transformaria isso num dogma, não transformaria isso numa imposição, numa espécie de domínio ou intimidação sobre os meus irmãos e as minhas irmãs. Perfeito. Nós acabamos de ouvir que estão querendo criar uma bancada cristã no parlamento, coisa que nunca precisou, né? Quem começou isso, infelizmente, foi a bancada evangélica, a primeira que abriu esse arcabouço no parlamento. Você, que você pensa sobre isso? O que você acha que estão querendo mostrar com isso, essa bancada cristã que nunca foi necessária, nunca foi expressa nesses últimos anos e agora, em matéria de urgência, como você falou, estão querendo implementar lá no parlamento? Pois é, você veja, com tantas urgências para o nosso povo, a ideia de criar uma bancada cristã em regime de urgência. Enfim, primeiro explicar o que é bancada. É um mecanismo formal, institucional. Uma vez criada, ela tem assento no colégio de líderes. Tem tempo privilegiado de liderança, de discurso, tanto no plenário quanto nas comissões. E tem prioridade para propor pautas, projetos de lei. Então, quando a gente fala bancada, não é só uma força simbólica. Ela tem uma institucionalidade dentro da Câmara. Quais as outras bancadas que existem lá? A negra e a feminina. Faz sentido, porque são dois grupos historicamente massacrados, com déficit de direitos e subrepresentação nos espaços de poder. Sim. Então você cria uma bancada no sentido de corrigir esse déficit histórico e facilitar a tramitação de pautas de enfrentamento ao racismo e ao machismo. Faz sentido. Agora, cristianismo? Qual é a subrepresentação cristã nos espaços de poder no Brasil? Pois é. Até a proclamação da República era um Estado oficialmente católico. Mesmo após a proclamação da República, o cristianismo sempre teve, ou católico, mais recentemente protestante, muito privilégio nos espaços de poder. Então não faz sentido. Na verdade, só reforça uma visão que é hegemonista, querendo pegar uma confissão religiosa, primeiro, apagar a diversidade que existe dentro desta religião. Porque cristianismo, sim, o de Dom Helder Câmara, do Frei Tito ou do Ratzinger? Certo? Das comunidades eclesiais de base. Ou da Opus Dei. Quem fala em nome dessa dessa diversidade cristã? Então tem esse problema de apagar uma diversidade. Sim. Tem um problema porque não há subrepresentação. Sim, não. Tem outro problema porque a religião deve ser valorizada. É a fé que as pessoas alimentam, faz parte da cultura do nosso país. Mas você pegar uma confissão religiosa e pautar o Estado por ela, pautar a legislação por ela, pautar o orçamento por ela, pautar política pública por ela, isso é profundamente violento. Isso é violador do respeito à diversidade. Vai ter bancada espírita? Vai ter bancada judaica? Vai ter bancada islâmica? Não vai. Então, você reforça uma visão de privilégio e de domínio e de apagamento da diversidade dentro da própria religião e apagamento da diversidade na sociedade como um todo. É perigosíssimo isso. Parece assim, só a criação de uma bancada. Eu chamo de ovo da serpente. O que vem daí é querer controlar tudo. O corpo, o comportamento, as famílias, o cotidiano. E até do ponto de vista teológico, trazendo assim para pastoral, eu acho tão anti-evangelho, porque eu teria um certo constrangimento de constranger alguém a crer no que eu creio. Isso sequer seria vital, visceral, verdadeiro, orgânico, legítimo, profundo, sincero. Pegando essa visão, fé é algo que no limite você testemunha com a vida, não impõe pela lei. Então,
tem tantas questões, e também poderia falar, ainda na dimensão teológica, Cristo está muito mais no rosto da humanidade e no rosto daqueles e daquelas que sofrem. E não foi o manifesto comunista que me ensinou isso sobre o Evangelho. É o Evangelho mesmo. Fome, sede, nudez, privação de liberdade, sem terra. Então, eu vejo muito mais assim a urgência do Cristo nas ruas do que no parlamento. Sim. Então, satisfazer a minha fé em Jesus não é transformar o Brasil em cristão ou o parlamento numa extensão da minha igreja. Satisfazer os princípios e as exigências da minha fé é ter menos gente passando fome. Sim. É ter as mulheres andando com liberdade sem medo. É ter as famílias morando com dignidade e em segurança. É ter a terra partilhada, com o povo podendo plantar e dali extrair o seu alimento e o seu sustento. Então, a defesa do Cristo está muito mais no rosto que grita contra a injustiça do que, nossa, criamos uma bancada, agora minha fé em Jesus está se realizando. Então, seja do ponto de vista da democracia, seja do ponto de vista do próprio Evangelho, eu acho uma total desnecessidade, um desserviço a criação de uma bancada cristã no Congresso Nacional. E dentro desse contexto, pastor Henrique, a gente escuta muito que o projeto da esquerda, que o senhor falou aqui anteriormente, que o senhor consegue enxergar muitas similitudes entre o evangelho e o projeto que a esquerda, uma parte da esquerda pelo menos propõe. No entanto, o que a gente escuta nas comunidades, nas igrejas, é que a esquerda ela é anticristã porque é abortista em sua pauta, porque é contra a família, porque é a favor, né, de valores que vão contrário à fé cristã histórica, enfim. O senhor já deve, com certeza, ter ouvido muito essas frases, esses ditos. Como que o senhor enxerga? Quais as similitudes que o senhor vê entre o que a esquerda defende e o que o evangelho propõe? E de que forma essas informações que circulam, essas notícias que circulam, fazem mal para a prosperidade do próprio evangelho e da própria sociedade como um todo? São desinformações. Desinformações. Porque é um projeto. É um projeto de estigmatização de uma posição política. Certo. E vem de um cristianismo alinhado ao status quo, ao capitalismo. Então, produz uma versão do cristianismo que justifica esse mundo. E quem critica esse mundo do jeito que ele se estrutura, então, estaria contra não só o capitalismo, mas contra o cristianismo. Então, essas desinformações sobre o que é ser de esquerda, elas são produzidas intencionalmente, na minha opinião. Certo. Nós poderíamos ter um debate até mais amplo e enriquecedor, porque, no limite, o evangelho, ele é um impulso, ele me dá um horizonte. Agora, em cada momento histórico, a partir desse impulso e desse horizonte, eu preciso interpretar o mundo e fazer as minhas escolhas. Nós precisamos. O evangelho, ele carrega princípios, valores e apontamentos. Ele não carrega um programa econômico para o Brasil do século XXI. Eu preciso olhar e dizer, como eu penso o desenvolvimento econômico, mais ou menos Estado? Como eu penso distribuição de renda e geração de emprego, mais com indução de investimento público ou mais pela iniciativa privada, numa lógica de economia planificada ou livre mercado? Bem, eu não vou achar isso em Mateus 25. Então, todos nós deveríamos olhar e fazer escolhas. Certo. Agora, tendo o evangelho como impulso e como horizonte. Agora, o projeto para lidar com os problemas do cotidiano, da saúde, da educação, de emprego, renda, não deveria ser um dogma. Deus me mandou. Eu preciso olhar e dizer, esses são os meus valores, o que eu quero para mim, para o meu povo, para o meu tempo histórico. Eu acho que esse seria o bom debate. Mas não, eles transformam o evangelho num complemento da direita, numa derivação do capitalismo. Mais importante, no limite, é Trump e Bolsonaro do que Jesus. É o mercado livre do que o testemunho do evangelho. E dentro de um debate que seria mais razoável, eu me proporia fazer um debate. Olha, me parece que os valores do evangelho
se aplicados ao tempo histórico que a gente vive, olha, acho que tem pouco a ver com concentração de renda em poucas mãos. Deveríamos buscar mecanismos distributivos. Tem pouco a ver com hierarquias rígidas de mando e comando. O senhor ali preferiu ser chamado de amigo. Verdade. Entre nós não será assim, nós somos irmãos. Então eu poderia olhar para o evangelho como faço e dizer, olha, os valores aqui me apontam para comunidade, comunhão, quebra de hierarquia, pão partilhado, quebra de mecanismos preconceituosos cristalizados. Olha essa Maria ali. Então, e aí fazer um bom debate. Nesse sentido que eu falo, poxa, quando a esquerda fala de acabar com a pobreza e a miséria, quando a esquerda levanta a pauta de defesas de grupos historicamente massacrados e samaritanos do nosso tempo, eu vou dizendo, pô, isso me parece atender mais aquilo que o evangelho me pede. E eu, Henrique, vou fazendo essas escolhas em comunhão, em grupo, comunidade, militância, partido, movimento social. Mas tudo isso deveria ser um debate, sério mesmo, mais humano e menos espiritual. Sim. Olhando olho no olho. O que você quer, o que você deseja. É mercado livre mesmo? Como é que vai fazer? Vamos debater isso. Né, para resolver. Quando teve a pandemia, quem salvou? Não foi o dinheiro público? Não foi o Estado? E aí debater, ponto por ponto. Seria mais saudável. Mas o debate já começa com Deus está aqui, o diabo está aqui. Sim. Aí não tem mais nada depois disso. Apelativa, né? E com mentiras, né? Com mentiras. Aborto. Não, cara. O debate é, você quer que as mulheres sejam presas ou não? Eu tenho ido direto ao ponto. Sim. Não é sobre aborto, é sobre prisão. Essa mulher é criminosa, deve ser presa, ou essa mulher tem que ser escutada e respeitada? Sim. Ponto. E vamos debater isso. Né? Se num país como o nosso, que enquanto a gente está conversando, provavelmente, pelo que apontam as estatísticas, tem uma menina grávida, fruto de violência sexual, essa é a realidade. O que fazer com esta menina? Com as irmãs das nossas igrejas? Se ela chegar no gabinete pastoral, você vai encaminhar a delegacia para ser presa? Ou você vai fazer uma pastoral de escuta e acolhimento? Ah, vou fazer uma pastoral de escuta e acolhimento. Então você concorda comigo que o aborto não deveria ser criminalizado. Porque não é o aborto, é a mulher que é criminalizada. Então, para tudo, tem um debate. Sim. E eu poderia ouvir o contraponto. E depois, quando acabar a conversa, nossa, você pensa isso, eu penso aquilo. Mas não é isso que eles estão fazendo. Eles estão transformando o debate político em batalha espiritual. Sim. Aqui não tem conversa. Aqui tem imposição, hostilidade, violência, negação do outro. E, curiosamente, tudo que é santo, divino, bom, é direita. É. E tudo que é do mal, e promíscuo, e imoral, e antifamília é esquerda. Isso é produzido para intoxicar e inviabilizar um bom debate entre os nossos irmãos e, no fundo e no fim, cada um fazendo a sua escolha com liberdade a partir da sua fé. Mas isso é projeto. Já dizia Karl Marx, agora eu cito. As ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante de uma época. Sim. Porque ela não tem só os meios de produção materiais. Elas também, a classe dominante também produz subjetividade, produz uma narrativa. Eu tenho uma boa rede social, ótimo. O Edir Macedo tem uma televisão. Verdade. Tem uma disputa material colocada. Sim. Então, as ideias dominantes tendem a refletir os interesses da classe dominante. Sim. E aí, cristianismo e direita, né? Que, inclusive, antes de passar Não, para não, você, ele citou aqui o nosso querido convidado, o Edir Macedo. Eu recordo que no segundo turno da última eleição presidencial, ele veio a público e ele disse que a gente averiguaria quem era o Deus verdadeiro a partir do resultado das urnas, não foi? Ele disse, vamos ver agora quem é o Deus verdadeiro, se é o Deus da esquerda, se é o Deus da direita. Triste, pequeno isso. Pequeno isso. Pequeno. Eu não sei o que ele falou pro povo dele. Porque Falou que, na verdade, a vitória foi do Bolsonaro, que as urnas foram fraudadas, né? Da vitória ao Lula. É isso que começa. Mas o Deus dele não impediu, então, a suposta fraude, né? Então é reducionista, como você falou, mas é ao mesmo tempo perigoso, Muito não é? perigoso. Mas é um projeto. Sim. Esse tipo de
de construção, não lembra muito o início do fascismo e do nazismo no início do século XX, de querer essa polarização, esse lado certo, lado errado, princípio correto, princípio errado. A gente será que não está reproduzindo a história de novo? Até como diz os historiadores, né? A gente repete a história quando a gente não lê ela direito. Será que você não percebe isso também um pouquinho, de um fascismo aí querendo tomar de volta o seu protagonismo, ou o nazifascismo querendo assolar novamente a nossa sociedade? Eu tenho percebido isso e acho que essa é a batalha do nosso tempo histórico, da nossa geração, um termo muito conhecido em nosso meio cristão. Nossa geração está enfrentando o ressurgimento e a atualização de um repertório fascista. Eu tenho visto isso. Você tem a mitificação de líderes que se colocam numa posição sobre e extra-humana. A ideia de ser ungido, ser escolhido. Tem uma mitificação perigosa de líderes. Aqui não estou falando de ter referências, heróis, inspirações que mobilizam paixões. Acontece. É uma paleta a mais. É uma mitificação. O indivíduo pode fazer qualquer coisa. Ele será exaltado e a sua atitude, por mais perversa que obviamente seja, será justificada. Isso é muito perigoso. Porque são figuras que se colocam acima de tudo. Bem do mal. Além disso, tem uma narrativa que demoniza, estigmatiza ou criminaliza posições diferentes. Então você tem redução do espaço democrático. O outro não é um adversário político a ser enfrentado, é um inimigo a ser eliminado. Então aqui é perigoso, porque tem a construção imagética do outro como inferior ou inimigo. E aqui afloram novamente estruturas históricas ou opressões históricas. Racismo, patriarcado, misoginia, xenofobia. Você tem não que essas opressões não existissem, elas são estruturantes, mas elas estão se potencializando e saindo do constrangimento. Não é desculpa, eu mandei mal. Migra para é isso mesmo. Então não é desculpa, eu deslizei. O homem tem esse lugar mesmo de prevalência e a Europa é superior e os brancos são moralmente melhores e cultos. Então você tem aí a produção do inferior ou do inimigo. De qualquer forma, você tem aqui uma perda de sensibilidade. E essa perda de sensibilidade não como algo pontual, mas como algo cristalizado e projetado. Aqui é fascismo. Porque você está perdendo o vínculo humano com o outro e criando autorização para a barbárie. Essa autorização, ela também é consequência de um processo permanente de perda de vínculo. Vínculo não precisa ser meu amigo, não é isso. É vínculo humano, eu não te reconheço mais como humano. Demoniza, não é? Demoniza. E o tempo, e aí, no momento histórico que nós estamos vivendo, isso tudo tem um atravessamento da experiência religiosa, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil. Na Europa, acho que menos. Mas nos Estados Unidos e no Brasil, você não fala em extrema-direita sem falar em fundamentalismo cristão, nacionalismo cristão, Deus, pátria, família, igreja. Então, tem todo um repertório, aí você chama a autoridade divina para fechar a conta e acabar com aquilo que eu falei no início. Se o debate começa, se o suposto debate começa, Deus contra o diabo, que debate vai acontecer depois disso? Nenhum.
Só que isso não é mais aqui ou acolá. Isso está ganhando capilaridade popular. A extrema-direita, é triste dizer isso, ela não tem só força econômica. Ela tem força cultural. Sim. Ela tem força... Aquilo que ela nos acusa, né, de narrativa, de dominação cultural, eles fazem muito melhor. É. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que nós estamos num momento crítico da história. Não sabemos o desfecho, eu estou aqui lutando por valores humanistas, democráticos, sem entregar os pontos, sem jogar a toalha, com muito ânimo político, militante e de sentido de vida. Mas eu estou ciente que o momento é urgente. E falando em urgência, vamos recordar um pouquinho 2018. Foi uma campanha muito fora da curva, não é? Por vários elementos que a permearam. Dentre elas, surgiu entre os cristãos, entre os grupos de WhatsApp de pastores, o senhor deve ter visto essa imagem, uma camisa da seleção brasileira com o número 17, sangrando, né, com manchas de sangue, e embaixo uma frase: "Ele sangrou por você". Isso circulou à torta e à direito nas igrejas, nos grupos de pastores. Também houve um batismo feito pelo candidato, até então candidato, depois veio a se tornar presidente, Jair Bolsonaro, no Rio Jordão, em que algumas pessoas se perfilaram no Rio, formando o número 17 dentro de um rito de batismo pelo pastor Everaldo, que depois foi até preso, né, por questões de corrupção e etc. E estava esse elemento lá também. O fato dele ter o nome Messias, né, era Jair Messias Bolsonaro, também foi usado como uma maneira de seduzir, de atrair os cristãos, como se de fato havia um messianismo ali naquela figura, naquela pessoa. E vários pastores fizeram reuniões dizendo que era um imperativo categórico o voto naquele candidato, porque ele faria com que, eu não sei se você chegou a ouvir essa questão, que ele faria com que a embaixada brasileira saísse de Tel Aviv, iria para Jerusalém, e isso faria com que a volta de Cristo fosse antecipada. E aí eu pergunto, como que se lida com tamanha insensatez sendo evocada dos púlpitos de igrejas que têm isenção de todos os impostos possíveis, que têm acesso... A gente citou aqui uma igreja, né, que tem um aparato midiático imenso, como uma televisão, que é uma concessão pública. Como se faz... partido. Além de, de uma relação muito íntima, não é, com um partido político, não é? Uma igreja, uma instituição e um partido político caminhando ali lado a lado. Como que a gente lida com isso, pastor Henrique? Qual é a solução, qual é o contraponto, o que o senhor propõe para que haja, não digo uma superação, mas ao menos um estancamento dessas situações para que elas não se repitam novamente ou pelo menos que elas minimizem? Pois é, eu nem lembrava dessa situação da camisa, chocante. Lembrava. Então, acho que nós não podemos normalizar. Nós temos que nos surpreender ainda. Nós temos que achar espantoso. Nós temos que nos assustar com isso. Porque esse é o primeiro risco. É a gente começar a, sem perceber, não identificar a gravidade do que está acontecendo. Que é a capitulação do evangelho por uma ideologia autoritária, violenta, hostil, que torna as pessoas piores. No fundo, torna as pessoas piores. Então, acho que não normalizar e com uma mescla de humildade e coragem, denunciar com força e falar com didática. Porque humildade para que não sejamos autoproclamatórios. Eu acho isso muito perigoso. Você se apresentar como solução. Sim. Não é isso que queremos. Mas tomar cuidado para que a gente não seja autoproclamatório.
Nós temos que caminhar em comunhão, nós temos que caminhar reconhecendo os nossos erros. Numa linguagem mais simples, o autor e o consumador da nossa fé é Jesus. Importa que ele cresça e que a gente diminua. Eles produzem mitos. Eu não quero produzir mitos. Não quero ter os meus, muito menos ser um. Porque miserável homem que sou. Preciso todos os dias de graça, misericórdia, bondade. Isso não pode ser clichê. Quando eu falo humildade, não é acanhamento, mas é ciência dos nossos limites e que preferimos projetos coletivos apontando para Jesus do que produzir mitos de esquerda, mitos progressistas, porque essa lógica não nos interessa. Lembrando o próprio Jesus falando, entre nós não será assim. Quando começou aquela disputa entre os discípulos, quem vai sentar na sua direita e tal... Jesus rejeita quase que a pergunta. Essa pergunta não faz sentido, porque ela está reproduzindo uma lógica que não é nossa. Sim. Então, quando eu falo humildade, é isso. Quando eu falo força, é porque tem que haver denúncia firme. E a tradição bíblica está cheia de vozes insistentes, perseverantes, dissonantes, periféricas, mas que esbravejaram uma espécie de grito de Deus para um determinado tempo histórico. Olha para o órfão, olha para a viúva, cuida do estrangeiro, perdoa a dívida, distribui a terra, acolhe o teu irmão. Não é isso? É verdade. Não é o sábado feito para o homem, ser humano é que foi feito. Então, tem que haver uma força de denúncia, não tenho a menor dúvida. O que existe força e coragem. E didática para falar é no sentido de conversar com a nossa gente, com escuta ativa, escuta atenta, com humildade de coração, com disposição de diálogo. Essa combinação entre denúncia firme e, ao mesmo tempo, capacidade de escuta e de diálogo para poder, de fato, conversar com as pessoas e não ficar apenas proclamando as nossas teses. Então, não normalizar. Sim. Ter uma humildade que nos leve à comunhão e aos projetos coletivos, mas também ter a coragem necessária de nomear o que está sendo feito. E o que está sendo feito é gravíssimo. É absurdamente violento. E a gente precisa de vozes múltiplas e muitas que não se calam, mesmo sendo minoritárias, contra-hegemônicas, às vezes tidas e tratadas como irrelevantes. Mas o silêncio diante disso não pode ser uma opção independente do cálculo. É verdade. A gente vê isso muito claramente quando assistimos comissões no parlamento, que é sempre assim, quando um parlamentar de direita fala, parece que você está vendo alguém fora do mundo, né? Verdade. Porque é violência, ataque pessoal, pessoa que você percebe que estuda muito pouco o que está debatendo, e aí vem com uma imposição dizendo que não tem que ser assim, porque a maioria quer assim, e uma maioria que ninguém sabe que maioria é essa, né? Porque o país é muito diverso. E isso que me impressiona, e ouvindo você falar, a gente percebe que a gente precisa se juntar cada dia mais. E principalmente a gente tem que dialogar mais. Esse princípio da escuta é muito interessante. Ver como é diferente os parlamentares de esquerda, porque apesar da violência que o outro lado faz, vocês ouvem, né? Vocês se calam e esperam ele terminar de falar para eles falarem. Esse exercício de escuta, de ter paciência, faz com que ajude nessa construção pelo menos de um parlamento mais acessível, ou toda essa jogada de cena, toda essa jogada que eles fazem piora um diálogo mais claro?
O que você acha? Eles estão matando a democracia por dentro das instituições de dia após dia. Eu tenho feito um esforço, assim, lá, não sozinho jamais, com o nosso time do campo progressista, democrático, enfim. Mas o que eu tenho me empenhado é nesse sentido de retomar a possibilidade da divergência. Olha o que eu estou falando, retomar a possibilidade da divergência. Porque a forma como muitos deles colocam o debate é como se você estivesse debatendo com alguém com uma arma na cintura e segurando aqui. Ó. Isso, volto a dizer, não é um debate. Isso é uma intimidação. Sim. É o que eles e estão alguns fazendo. iam, né? Alguns iam com arma. E independente da arma objetivamente, eu estou falando até em termos de lógica. A lógica tem sido essa. Né? Da produção do inimigo, do nojo de você. Sim. E isso numa época de comunicação rápida e massificada por meio das redes sociais. E captando um sentimento de esgotamento, cansaço e ódio. Então isso vira capital político, porque tem milhões de pessoas topando essa lógica. Então isso está virando parte do parlamento brasileiro. Tomado por essa lógica viralizante de lacração. São influencers do ódio como deputados, vai? Isso. Eles estão ali fazendo capitalização do ódio. Porque a maioria grava as nossas vidas. E a maioria grava, né? Fala e vai gravando. É isso. E aí cadê o debate real? Até os cortes que a minha equipe faz, porque é necessário fazer. Eu peço a minha equipe para ser muito cuidadoso, assim. Ó, eu quero que os meus cortes sejam didáticos, que as minhas ideias estejam contempladas, que a diferença de posição esteja porque hoje em dia não tem como fugir disso. Senão eu vou sumir. Eu preciso que as pessoas vejam o que eu estou dizendo. Mas até a forma de fazer isso, eu procuro não reproduzir essa lógica. Não é falar para viralizar. Eu estou aqui tentando estabelecer um raciocínio, defendendo causas que eu acredito e apresentando os meus argumentos. Depois eu peço a minha equipe para me ajudar a levar isso adiante, quase como uma tarefa pedagógica mesmo. Uma tarefa de enfrentar o fascismo é uma tarefa pedagógica, de conteúdo e de forma, na minha opinião. Sim. Infelizmente, a gente está chegando já na reta final aqui do nosso programa. Poxa, estava passando, mas eu quero fazer mais uma perguntinha, uma provocação, que é o seguinte. Na Bíblia, a gente vê Jesus pessoalmente dizendo para visitar o órfão, a viúva, o encarcerado, não é? A gente não vê Jesus falando para organizar nenhuma marcha para ele. No entanto, a gente vê hoje, não é, que virou quase que um fenômeno cultural, econômico, político, a tal marcha para Jesus, que virou uma expressão quase que nacional, né, em todas as cidades. Como o senhor enxerga a tal marcha para Jesus? O que ela propõe de fato na sua visão e aonde ela pretende chegar? E o senhor participa desse movimento? O que o senhor pensa sobre ele? Não participo. Não vou julgar a mente e o coração de milhares de pessoas que vão. Inclusive com elas, gostaria de escutar, dialogar, trocar ideia. Mas o que eu posso dizer sobre as lideranças e o sentido destas marchas, eu tenho muita preocupação. Porque, via de regra, elas são a expressão pública do que nós acabamos de falar aqui. Da capitulação do evangelho para uma agenda da direita. Verdade. Então, eu, com isso, não quero perder contato e conexão com as pessoas que estão lá. Motivos variados. Que são massas de manobra, né? E muitas vezes só querem orar pela cidade, querem orar pelo país. Cultuar, né, ao ar livre. Mas o sentido dado pelas lideranças eu acho perigosíssimo. E isso também me sinto no direito. Então, o senhor faz uma distinção entre quem vai a convite ou por provocação, enfim, e quem organiza de fato, não é? É porque eu não posso entrar no coração das milhares de pessoas que vão. Pode ser que entre elas, milhares estejam lá com um espírito meio fanático mesmo. E eu vou discordar radicalmente. Agora, muitas talvez não. Estejam lá, Jesus, minha igreja vai, vou cultuar em público.
Entendeu? Profetizar pela cidade. Eu não quero ser inimigo dessa pessoa. Sim. Talvez ela esteja numa escala 6x1. Talvez ela seja uma mulher maltratada em casa. Talvez seja um trabalhador que fica 3 horas no... Eu quero conversar com essa pessoa. Ela não é minha inimiga. Eu quero entender o que ela está pensando. Agora, eu não posso me calar, e não me calarei, e não me calo, diante do sentido político dessas marchas e das lideranças. E aí tem o que você falou, poxa. O evangelho é muito mais da ordem do cotidiano e da simplicidade do que do evento e do espetáculo, né? Sim, verdade. O evangelho Forte isso. o culto, né, tá no meio da rua. O avivamento é o coração quebrantado diante do próximo, né? E a gente está muito refém do espetáculo e se esquecendo do que Jesus disse ali em João 13. Novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu amei. Nisso todos vão conhecer que vocês são meus. Se vocês amarem uns aos outros. Isso era para ser o dogma. Se é para ter um dogma, é esse. É verdade. Porque... E aí pode até fazer evento, mas se o fruto do evento não for o outro e o amor que não... A boa nova não pergunta quem. A boa nova, se não hoje, quando. A boa nova aliás, é uma boa nova, né? Desculpa a redundância. Olha, Deus vai te castigar. Isso é uma péssima notícia. É boa notícia. Deus te ama. Amém. Não importa quem. Não importa seu passado. Eu me preocupo com você. Eu vejo integridade na sua vida. Eu vejo dignidade em quem você é. Era para ser uma excelente... É uma excelente, né, notícia. Para o mundo. Para as pessoas. Para a sociedade. Um projeto muito mais de serviço do que de poder, né? E muito mais da ordem de quem está caminhando por aí do que qual o próximo evento que faremos. Sim, verdade. Mas tudo isso eu quero poder dialogar com as pessoas. Sim. E esbravejar para os líderes. Reverendo, chegamos ao nosso final. Que pena. Mas fica aqui o convite para o nosso deputado, pastor Henrique Vieira, que volte aqui em outras ocasiões para a gente continuar esse papo maravilhoso. Gostoso, né? Não, o clima é maravilhoso, a amabilidade de vocês. Eu peço até desculpa porque eu acordei com uma fortíssima crise alérgica, mas estou aqui de peito aberto e muito alegre pelo acolhimento de vocês, por me sentir bem. E eu quero dizer aqui para nossa audiência, pessoal, se inscrevam no nosso canal. Boa. As pessoas têm visto, né, os nossos vídeos, visto os nossos programas, às vezes se esquece de dar o like, às vezes esquece de ativar o sininho e de se inscrever. Aproveita aqui que o nosso pastor Henrique Vieira está aqui pedindo também para você seguir o nosso canal do IBEJA, viu? Se inscrevam, por favor. Não é, reverendo? Isso, se inscreva, bote lá o seu like. Ripar agora também, né? Rip também, né? E agora, mais uma vez, agradecer ao pastor Henrique Vieira, sua presença, sua fala tão contundente e, ao mesmo tempo, doce, né? Verdade, verdade. E agradecer sua militância, tanto fora quanto dentro do parlamento, e saber que você tem aqui pessoas que acredito no seu, obrigado, sua militância, acredito na sua liderança e principalmente no seu engajamento no parlamento de ser essa voz dissonante e que nos contempla, né? Porque como é difícil a gente encontrar parlamentares que pelo menos façam isso, né? A gente tem que contar nos dedos, né? Essas pessoas que fazem esse contraponto com qualidade, com conteúdo e principalmente com firmeza, né? Que não é agressividade nem violência, né? Com firmeza e com contundência. Obrigado. Pastor Henrique, sua frase final para nossa audiência, por gentileza. Eu tô com um mantra na minha cabeça que é paz, bem e coragem. Paz e bem remonta à tradição franciscana. Em tempo de tanto desespero, paz. Bem, não no sentido cidadão de bem, mas o bem porque a gente acredita na bondade, acredita que vale a pena a ternura, a empatia. E o tempo histórico, como dissemos aqui no início, exige de nós
coragem. Então, paz, bem e coragem. E com paz, bem e coragem, nós nos despedimos aqui de vocês por hoje, porque há vozes que são silenciadas, mas há vozes que ecoam. Forte abraço. Ensaiado.